Tá? Continuando o nosso treinamento em proteção radiológica, voltado para a RDC número 330 da Anvisa. Dentro da estrutura organizacional, vou estar falando sobre o programa de educação permanente para toda a equipe. As capacitações e treinamentos precisam ter uma frequência mínima anual. Logo, todo ano, as instalações onde utilizam equipamentos geradores de radiação ionizante ou instalações como ressonância também, ultrassom, todas as instalações que envolvem as práticas que são responsabilidade direta da Anvisa através da resolução da RDC, onde a gente tratou isso na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro aqui. Todas aquelas áreas precisam ter treinamento anual. As capacitações e treinamentos teóricos e práticos baseados em abordagem de risco sempre que novos processos, técnicas ou tecnologias forem implementados, ou antes de novas pessoas integrarem os processos, antes de pessoas iniciarem a rotina, as atividades. A metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações de capacitação e treinamento. Repare que a resolução ela não estabelece, por exemplo, como tem que ser o tipo de prova, ou como tem que ser o tipo de treinamento prático, ok? Ou como tem que ser o tipo de treinamento periódico anual. Estabelece que tem que ter esses treinamentos, ok? Então, através de avaliações. Eu, por exemplo, muitas das vezes dou essas avaliações através de prova, onde a pessoa vai estar ali fazendo essa prova e essa prova vai ficar depois registrada, guardada, arquivada, mostrando que essa pessoa fez um treinamento e depois essa pessoa recebe um certificado, mostrando que ela fez o treinamento anual de proteção radiológica. Todas as instalações elas precisam fornecer esse tipo de treinamento e isso está dentro da resolução. Cabe ressaltar isso, que isso está dentro da resolução, ok? Então, muitas das instalações hoje no Brasil não fazem esses tipos de treinamento, ok? E isso vai de contra o que a resolução fala. Ah, Samuel, mas essa resolução é nova. Não, a 453 também já falava sobre isso. A 453 já abordava esse assunto. É que esse assunto ele não era, vamos dizer assim, respeitado ou valorizado, ok? E a RDC ela bate muito forte em cima desse tipo de treinamento e como tem que ser. Ele até estabelece o que precisa ser ministrado nesses treinamentos. Ele deve contemplar normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, segurança do paciente, gerenciamento de riscos inerentes às tecnologias utilizadas, um programa de garantia da qualidade, um programa de proteção radiológica quando couber, se for um equipamento gerador de radiação ionizante, normativas aplicáveis também. Então, esse é o programa mínimo, ok? Que o treinamento de proteção radiológica precisa ter. Quando a gente fala ali de normas envolvendo o paciente, é claro que a gente vai estar falando de normas, se for um equipamento gerador de radiação ionizante, específicas, voltado desde para um efeito biológico, a interação da radiação com a matéria, grandezas utilizadas, energias de equipamento, a física aplicada, a segurança radiológica aplicada, enfim, ok? Então, dentro dessas normas, você tem ali conceitos específicos que precisam ser explicados. O programa de educação permanente é para toda a equipe. As capacitações e treinamentos devem ser registrados, contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional.
do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Logo, essa atividade, o treinamento, ele precisa ser documentado, como eu comentei antes, ok? E eu gosto até de gerar um certificado final para esse tipo de profissionais, mostrando que eles fizeram um treinamento específico voltado para proteção radiológica. Da gestão de documentos. Toda documentação de que trata esta resolução deve ser arquivada, de forma a garantir-se sua rastreabilidade em conformidade com o estabelecido nas demais normativas aplicáveis, ou na ausência dessas, pelo prazo mínimo de 5 anos para efeitos de vigilância sanitária. Então, todos esses documentos precisam ser arquivados. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis, além dos exigidos nas demais normativas aplicáveis. Logo, os documentos eles têm que estar acessíveis para uma vistoria da Anvisa, por exemplo. A Anvisa fez uma auditoria, bateu na instalação. Então, esses documentos eles têm que estar de fácil acesso para essas pessoas. Documentos como o plano de radioproteção, o próprio memorial descritivo, tá? Esses documentos, ao meu ver, ele precisa estar visível para todo mundo da equipe. É importante que a equipe conheça o memorial descritivo da instalação, o que essa instalação ela fala a respeito do programa de garantia da qualidade, o que ela fala sobre em caso de emergência, quem são os responsáveis técnicos, quem são os empregadores ali, quem são os técnicos responsáveis, enfim, tá? No memorial descritivo, você tem tudo isso. Então, eu acho que esse documento ele tem que ser acessível para todos. Mas é claro que tem instalações que não deixam esse fácil acesso. Mas aqui, ao meu ver, ele é um documento que precisa todos envolvidos terem acesso a esse documento. Desativação do serviço ou equipamentos. Teve uma parada de operação por algum motivo, descomissionamento, vai desativar a operação. A desativação de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve ser previamente comunicada à autoridade sanitária competente, informando o destino e a guarda dos arquivos, equipamentos, assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme especificado nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis. O que a resolução está dizendo se tem uma parada, se a empresa fechou, se ela não vai operar mais aquele equipamento ali, a empresa ela precisa comunicar à vigilância sanitária local e dar destino aos documentos, equipamentos. Então, ela vai, através de uma comunicação com a Anvisa, mostrar o que vai ser feito, desde os arquivos até o equipamentos e acessório desses equipamentos. Isso é extremamente importante, principalmente com equipamento emissor de radiação ionizante, por conta do que nós chamamos em segurança radiológica de rastreabilidade. Então, isso facilita muito para uma rastreabilidade. Atribuições e responsabilidades. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista é o principal responsável pela aplicação desta resolução. Então, entenda bem. Quem é o responsável para aplicação, implementar esta resolução, aplicar esta resolução? O principal responsável é o responsável legal, gente. Não é o técnico responsável do plantão, não é o tecnólogo responsável pelo local, não é o físico responsável, não é o supervisor de proteção radiológica responsável. O responsável, ok? Principal
é o responsável legal, é o dono, vamos dizer assim, para você entender bem, é quem tem vamos dizer, as ações ou a maior porcentagem daquele CNPJ. Quem responde pela empresa. Ele é o principal responsável. Então, se eu abro uma instalação onde tem um tomógrafo, por exemplo, e eu não entendo nada de radiodiagnóstico, de física das radiações, de radioproteção, de efeitos biológicos, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um físico, por exemplo. Então, aí esse personagem ali, esse profissional, ele vai estar o quê? Me assessorando. Então, ele é um assessor. O supervisor de radioproteção, ele vai estar o quê? Assessorando todo responsável legal. O principal responsável legal. Então, o principal responsável é quem é o dono da instalação, o dono da empresa, ok? O dono do serviço. Então, ele é o principal responsável. Então, cabe a ele contratar pessoas específicas, especialistas, para gerenciar uma área que ele não domina, ok? Então, a norma, a resolução é muito clara nisso. Se você ler a resolução 3.02, que é uma resolução que fala sobre serviço de radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é muito claro essa definição lá. Ela coloca que o supervisor de proteção radiológica, ele é um assessor do titular, é um assessor do empregador, ele é um assessor do responsável legal, ok? Então, cabe ao responsável legal tomar todas as iniciativas para a aplicação de toda a RDC 330, ok? Se tem alguma falha, se tem erros, se tem algum problema que esteja ocorrendo, numa situação de não conformidade, de restrição, de multa, quem vai responder é o responsável legal. Das inspeções sanitárias. Os responsáveis principais devem assegurar à autoridade sanitária livre acesso a todas as dependências do serviço e manter à disposição todos os assentamentos e documentos especificados nesta resolução. Eu até já comentei com vocês, em caso de visita de uma inspeção da vigilância sanitária, os inspetores da vigilância têm que ter livre acesso a todas as dependências do serviço, ok? É claro que a gente está falando de serviço aqui de radiodiagnóstico, ok? No serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista. Então, ele precisa ter o livre acesso às dependências do serviço e todos os documentos, ok, cabíveis àquele serviço. Programa de garantia da qualidade. O serviço de saúde deve implementar um programa de garantia da qualidade que contemple, no mínimo, o gerenciamento das técnicas, dos processos e dos riscos inerentes ao serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Logo, como eu comentei antes com vocês, esse responsável legal, ele precisa contratar um serviço para a implementação desse programa, né? É claro que esse programa pode ser gerado pelo profissional que ele contratou ou uma empresa terceirizada que ele também contratou para implementar o programa de garantia da qualidade. Mas a resolução aborda isso, tá? É necessário, né, que o serviço de saúde tenha, né, e implemente um programa de garantia da qualidade. Isso é extremamente importante por conta de otimização, gente, de dose, sabe? De otimização de custo, otimização de filme, de película. Então, isso é extremamente importante, até por conta do equipamento, para você aumentar a vida útil desse equipamento. Tem profissionais que fazem exames maravilhosos, só que utilizando só um tipo de foco.
E aí, o que acontece? Ele gera um gasto enorme, por exemplo, num tipo de filamento ali, de repente no foco fino. E, portanto, a corrente passar muitas vezes só no mesmo ponto, isso vai gerar um dano naquele filamento. Então, você vai ter um prejuízo daquele equipamento mais rápido. Isso pode ser envolvendo a colimação, uma estativa e assim por diante, ok? Em relação ao licenciamento, nenhum serviço de radiodiagnóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade local. Precisa estar licenciado, não pode estar operando sem a licença da Anvisa. Supervisor de proteção radiológica. Compete ao supervisor de proteção radiológica, até comentei isso antes, assessorar o titular nos assuntos relativos à proteção radiológica, com autoridade para interromper operações inseguras. Se eu sou o SPR de uma instalação, eu tenho autoridade de interromper uma ação que eu entendo que é uma operação insegura, ok? Que possa trazer um prejuízo, tá? Mas a minha competência é assessorar o responsável legal. Qualquer indivíduo em treinamento, em técnicas e procedimentos radiológicos somente pode realizar exposições médicas sob direta supervisão de um profissional qualificado e sob a responsabilidade do responsável técnico, né? Aqui é um exemplo simples dos estágios, né? Sempre quando uma pessoa vai estagiar, ali sempre tem um técnico responsável pelo aquele plantão, né? Você tem um responsável técnico também autorizando, por isso que se faz os convênios, por isso que se faz as minutas de convênio, porque dá autonomia, autorização melhor para a instituição de ensino estar dentro de um determinado local com os seus alunos ali realizando treinamento, realizando estágio, por exemplo. Controle de área e do serviço. Os ambientes do serviço devem ser delimitados e classificados em áreas livres ou em áreas controladas, segundo as características das atividades desenvolvidas em cada ambiente. Em um determinado momento, eu até comentei que na indústria a gente utiliza o termo área supervisionada. Dentro da área médica a gente não utiliza esse termo, né? Dentro do serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista. Como são esses limites de doses anuais, né? De área livre, área controlada e as observações, ok? Então eu tenho lá área livre, ok? O limite de dose anual para a área livre em relação ao equivalente de dose ambiente, que é o HP estrela, tá? Que pouca gente conhece essa grandeza, ok? Precisa, dentro do meu levantamento radiométrico, tá com um valor menor ou igual a 0,5 milisievert por ano, ok? Se for área controlada, ok? Esses valores vão aparecer com um valor maior ou igual a 5 milisievert por ano. Se for área livre, a observação é isenta de regras especiais de segurança. Você não precisa ter regras especiais de segurança, porque é uma área livre, qualquer pessoa pode circular. Agora, se for uma área controlada, possui regras especiais de segurança, como sinalização, portas com interlock, sinalização desde informando com trifólio até sinalização luminosa quando o feixe vai ser disparado. Enfim, precisa todo um sistema de segurança física, né, para que as pessoas não tenham um acesso como se fosse uma sala normal, no momento onde vai ocorrer a exposição. Então, a área controlada para valores acima ou igual a 5 milisievert por ano, em relação ao equivalente de dose ambiente, possui regras especiais de segurança, ok?
essa grandeza é calibrada em HP estrela. Controle de área do serviço. Um programa de monitoração de área deve ser implementado para comprovar os níveis mínimos de radiação, incluindo verificação de blindagem dos dispositivos de segurança. Então, precisa ter um controle de área desse serviço com programa de monitoração, ok? Esses programas de monitoração, como eu já comentei com vocês, é feito através de uma câmara de ionização. Controle dosimétrico, né? Todos indivíduos ocupacionalmente expostos precisam, né, de forma obrigatória e intransferível, durante toda a sua jornada de trabalho, utilizar o dosímetro. A utilização é na região mais exposta, então a gente põe aí o tórax, ok? A região mais exposta. O cálculo que foi feito para a região mais exposta é através de simulação de Monte Carlo, com um método, né, de simulação, que é uma simulação matemática, ok? E aí a região mais exposta para um homem perfeito, para uma mulher perfeita, seria o tórax, e aí se estabeleceu, né, a colocação do dosímetro na região mais exposta, que é o tórax. A leitura é indireta e mensal. Por que leitura indireta? Você recebeu o seu dosímetro no início do mês. Você vai usar o dosímetro um mês inteiro. Quando virar o mês seguinte, você vai entregar o seu dosímetro para leitura e retirar um novo daquele mês atual que você que entrou, melhor dizendo. Okay? Então, esse dosímetro que você entregou, ele ainda vai ser enviado para o laboratório, contratado para monitoração e ser feito a leitura. E aí, no final, eles enviam, né, o valor de dose que você lá recebeu. Então, essa leitura é uma leitura indireta, ela não é uma leitura direta. Eu, por exemplo, utilizo integradores de dose que eles geram leituras diretas, tá? Mas dentro da indústria isso é muito comum a gente utilizar esses medidores. Eu tenho até alguns comigo em casa que quando eu vou numa instalação eu levo. Mas dentro do radiodiagnóstico, do serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista, a gente não utiliza os dosímetros de leitura direta, ok? Mas sim os de leitura indireta. Até dentro da indústria, nós utilizamos os dois. Não quer dizer que a gente vai usar somente um. Acaba se usando os dois, ok? Então, o dosímetro vai ser usado por qualquer área, desde uma área nuclear até uma área de serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista com emissão de raio-x, né? Emissão, um equipamento gerador de radiação ionizante. A leitura é de forma mensal. Durante a utilização do avental plumbífero, né, deve ser utilizado sobre o avental, né, por fora. Fora do uso, deve ser armazenado em local seguro, junto ao dosímetro de controle, que é o dosímetro padrão. Aí é um exemplo, ó, uma brincadeirinha, ela está usando o dosímetro, né? Siga o exemplo, ok? O outro profissional não está usando. Ô meu, usa o seu dosímetro no local certo. Esse colocou o dosímetro no bolso. Todo mês é necessário fazer a troca do seu dosímetro. Controle de saúde. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve estar submetido a um programa de controle de saúde, baseado nos princípios gerais de saúde ocupacional. Okay? Os exames periódicos de saúde
não podem ser utilizados para substituir ou complementar um programa de monitoração individual. O que a resolução está falando sobre isso? Um estabelecimento ele não pode, eu não vou oferecer o dosímetro, mas vou oferecer exames periódicos, tá? Vou fazer lá sempre o ASO do meu profissional. Um programa não substitui o outro programa. Okay? Então, o controle de saúde, o programa de saúde, né, baseado nos princípios gerais de saúde ocupacional, não substitui a monitoração individual. Não substitui. Tem que ter os dois. Exposição de acompanhantes. A presença de acompanhantes, que é uma exposição médica durante os procedimentos radiológicos, somente é permitida quando sua participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar o paciente. Ok? Isso é bem simples de vocês entenderem. Esta atividade deve ser exercida apenas em caráter voluntário e fora do contexto da atividade profissional do acompanhante. O que eu estou querendo afirmar com isso? Né? Até no item 2, é proibido a um mesmo indivíduo desenvolver regularmente esta atividade. Então, a clínica, o hospital, ela não pode chegar e, vou contratar esse profissional aqui, ele vai ser o técnico lá do raio-x, né? É ele que vai operar o equipamento, mas ele também está sendo contratado como um acompanhante definitivo. Sempre quando precisar de um acompanhante para estar ali contendo, segurando o paciente, confortando o paciente, ele será o acompanhante. Isso não pode, de forma alguma, ok? Não pode ter essa nomenclatura, esse cargo, essa função, essa pessoa exercendo essa finalidade de acompanhante absoluto, ok? Então, essa atividade de acompanhante, ela é uma atividade voluntária, ok? Tem caráter voluntário e fora do contexto da atividade profissional, ok? Então, se foi uma criança fazer uma radiografia, você vai chamar lá o pai, né, para ajudar, de repente, a assessorar, a segurar, a conter, para fazer aquela radiografia daquela pessoa e assim por diante. Durante as exposições, é obrigatório aos acompanhantes a utilização de vestimenta de proteção individual compatível com o tipo de procedimento radiológico e que possua pelo menos a equivalente a 0,25 milímetros de chumbo. A maioria hoje dos os coletes, né, dos aventais de chumbo que a gente utiliza é de 0,5 milímetro de chumbo, ok? Então, sempre quando você tem um acompanhante, você tem que dar para ele o avental pumbífero para ele estar usando, ok? Se eu tenho um acompanhante, ele tem que estar utilizando esse avental. E é de forma obrigatória, tá? Terminei por aqui. Então, as minhas referências nesses encontros que nós tivemos foi Ministério da Saúde, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, lá tem os informes técnicos, tá, da resolução da diretoria colegiada, que é a RDC número 330, de 2019. Também tem as diretrizes e bases de proteção radiológica de 2014, que é uma norma da CENEM, ok? 3.01. Eu também utilizo muito o material do Tawata, que é um livro de radioproteção e dosimetria, muito bom, tá? Se você quiser um livro, sim, que trate a radioproteção com muita seriedade, você pode buscar o livro do Tawata, ele é gratuito, você consegue baixar. Se você digitar isso aí que eu mostrei, você consegue ter acesso a ele de forma gratuita. Os outros dois de cima também você consegue baixar de forma gratuita. O Buchong, ele também é um bom livro,
um excelente livro falando sobre ciências radiológicas para tecnólogos, né, que é um livro de física e biofísica também, né, biologia, proteção radiológica. Esse já é pago, né, é um livro que você compra aí nas livrarias. O da Okuno também, esse livro de Física das Radiações é muito bom, da Okuno. Eu recomendo esse livro. Eu conheci a Okuno, como conheci também o Tawato. Já tive aula com os dois, até treinamentos. Então, são, sim, duas pessoas altamente capacitadas, sabem muito, são expert do assunto, ok? Então, vale a pena vocês terem também essas bibliografias. Futuramente vocês vão ter outra que eu estou finalizando o meu livro voltado para esse assunto. Mas esses que estão aí são materiais assim fantásticos, muito bons mesmo. E com isso eu termino, lembrando que a RDC número 330, ela tem as instruções normativas, tá? Que eu não abordei aqui com vocês. Essas instruções normativas, elas falam sobre os controles de qualidades, os testes de controle de qualidade, os procedimentos para cada área. Então, isso foi um grande avanço na mudança da 453, da portaria 453 para a resolução RDC 330, que agora nós temos, né, instruções normativas específicas para o radiodiagnóstico, para a TC, para a ressonância, para a hemodinâmica, para o raio-x convencional, para raio-x odontológico. Então, você tem ali as instruções específicas para testes, controle de qualidade, variações de erros, para que você, no controle de qualidade, saber se aquele equipamento ele está dentro ou do teu teste, ele está dentro da conformidade ou não. Então, foi um avanço enorme. Claro que isso eu não abordei, porque seria assim, eu aprofundar isso para um assunto muito específico para pessoas que fazem esse tipo de treinamento, ok? Grande abraço, espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre a resolução RDC número 330, ok? Um abraço.